E nesta semana foi inaugurado o Centro de Estudos Palestinos da Universidade de São Paulo, o CEPAL-USP. A ideia é a produção de pesquisas em diversas áreas e fornecer respostas às questões levantadas pela mídia sobre a Palestina. Sobre isso, eu converso agora com a Arlin Clemecha, professora de História Árabe e uma das idealizadoras do centro. Professora, a criação de um centro é uma forma de resistência frente ao genocídio que acontece em Gaza? Boa noite, obrigada pelo convite. Sem dúvida, porque a resistência cultural é uma das formas fundamentais, na medida em que o povo palestino, desde 1947, 48, ele vem sendo um processo de limpeza étnica, e hoje uma massa em escala massiva e um caracterizado genocídio, ou seja, uma longa jornada de apagamento do povo palestino da sua terra, a manutenção da memória cultural, do legado cultural, das características culturais desse povo é uma das principais formas de resistência a longo prazo. O palestino é considerado por manter ativo uma resiliência diante do seu, digamos assim, do seu drama, né? E a cultura faz parte disso. Então, estudar a Palestina, a sua cultura, a sua história, a sua política, é uma maneira de justamente colaborar para que haja um impedimento, né, desse apagamento. Muito bem. Professora, e quais são os desafios de se pesquisar um país que está nessa situação, que sofre esse genocídio? Gihanna, todas as universidades que existentes na faixa de Gaza foram destruídas, né? Viraram escombros. A Universidade de Gaza, ela era a maior universidade palestina, com cerca de 25 a 30 mil alunos. E a cidade de Gaza era a única metrópole palestina, com 1 milhão de habitantes. Os palestinos depositam muita ênfase, muito esforço, valorizam muito a educação. Justamente a característica de um povo que perdeu terra, perdeu casas, bens, né, e retém se mantém e mantém uma valorização da educação como um bem móvel por excelência, aquele bem que ele pode carregar consigo mesmo, algo que ninguém tira dele. Enquanto ele viver, a educação é a sua, é aquilo que pode promover, levar adiante, assim por diante. Então, a educação para o palestino é muito cara. A gente vê isso, o reflexo disso é a qualidade das universidades palestinas que ainda existem na Cisjordânia, né? Como Al-Quds, Bethlehem, Nablus, né? A Universidade de An-Najjar, de Nablus, enfim, são várias e várias. E, lamentavelmente, a maior dificuldade são os impedimentos, como esse, drásticos, como na faixa de Gaza, em que elas foram arrasadas, destruídas, e na Cisjordânia, também os entraves colocados pela ocupação ilegal israelense, a dificuldade de fazer intercâmbio estudantil, das pessoas conseguirem visto para estudar fora, ou de quem quer estudar dentro da Cisjordânia também não consegue visto para ir estudar nessas universidades, todo o aperto econômico que o palestino sofre, né? O estrangulamento econômico também dificulta o seu acesso à educação, porque não é pública, né? A educação para o palestino ela é privada, ela é paga. Então tem uma série de entraves, de estorvos colocados no caminho da educação para os palestinos que eles lutam diariamente para superar. Professora, e por que o Brasil precisa produzir mais conhecimento sobre a Palestina? Essas discussões, elas vão ultrapassar aí os muros da universidade? Veja, Gihanna, primeiro a sociedade tem uma demanda, né, por conhecimento sobre o que acontece no mundo, e a Palestina constitui assim um ponto focal da conflitividade mundial, ou seja, há uma guerra hoje que atinge toda a região do Oriente Médio e que pode colocar em risco, assim, o risco de que ela realmente ameace a paz mundial é muito grande. Então, a não resolução da questão palestina, o não consentimento à sua justa libertação nacional, tem trazido enormes problemas, ou seja, a política israelense de ocupação cada vez maior dos seus territórios, de expulsão cada vez maior dos palestinos, de roubo dessas terras cada vez maior, isso está trazendo riscos para a paz mundial.
Então, o Brasil ele tem uma postura de colaborar para a resolução pacífica de conflitos, ele tem uma postura de apoiar a autodeterminação do povo palestino, ou seja, da forma como ele for determinar que deve se existir, né, nacionalmente falando, se vai ser com o Estado, enfim, e tem premissas colocadas para a ONU, para que tipo de Estado, né, eles teriam absolutamente direito a possuir, a ter. Então, o Brasil ele é um ator global, ele tem também um soft power muito importante, ou seja, um poder de influência pela cultura, né, e não pelas armas de forma alguma, e a gente espera que nunca chegue a isso mesmo, o papel do Brasil, mas o Brasil pode colaborar para a paz no Oriente Médio de uma maneira multilateral, dentro da ONU, dentro de agências, junto com blocos de países que possam pressionar pelo fim do genocídio, porque o mais urgente hoje é o fim do genocídio. Nada pode avançar enquanto não acabar o genocídio. E os países do mundo têm uma responsabilidade que advém de convenções internacionais. Então, o conhecimento sobre essa realidade é base para um posicionamento da sociedade, do governo, das instituições brasileiras. Professora, parabéns pela iniciativa, muito obrigada. Venha sempre aqui à TVT, esse assunto é muito caro para nós. Boa noite.